Salve, salve galerinha, tudo certo? Tudo bom? Como é que tá? E aí, beleza? Então, pra quem já acompanha aí, sabe que depois esse vídeo vai pro meu canal no YouTube, né? Quem quiser acompanhar lá é só digitar a hashtag o cara da live e vai achar o meu canal lá no YouTube, beleza? Bom, eu vou falar de alguns assuntos hoje que tá bem marcante aí nas rodas de conversa, né? O povo brasileiro começou a falar bastante sobre política atualmente, então nós vamos comentar um pouquinho a respeito das últimas notícias envolvendo a política. Bom, Luciano Huck, o apresentador de televisão da Rede Globo, aquele que comprou o jatinho com dinheiro público, pagando risonhos 1% de juros, junto com sua esposa, pretendem ser os próximos candidatos à presidência da República. O pessoal, como sempre, está contra o pacote anticrime e defende que os traficantes fiquem com os bens que conquistaram com o seu trabalho. Pois é, olha que interessante. O brasileiro comum, ele trabalha o ano inteiro para juntar aí, no máximo, durante todo o ano, uns 24 mil reais. Isso se ele ganhar bem, né? Mas um brasileiro comum, no máximo que ele consegue juntar num ano é 12 mil. E lógico, se você contar com um bom emprego. Mas vamos colocar com a realidade, né? Você precisa comer, você precisa morar, você precisa se locomover, você precisa se vestir. Em um ano, o brasileiro não consegue juntar mais do que R$ 1.000. Um brasileiro, um trabalhador comum. Já um traficante, bom, destruindo a vida de muitas pessoas, destruindo a vida de muitas famílias, cometendo inúmeros crimes, traficando, fazendo com que crianças e adolescentes se prostituam, fazendo com que pais de família deixem de alimentar os seus filhos, fazendo com que mães abandonem os próprios filhos, né, por causa de droga. Os traficantes, esses que muitas das vezes fazem festas nas favelas, atirando para cima com suas metralhadoras, seus fuzis, estes mesmos que matam inocentes com balas perdidas, porque eles não têm treinamento algum para utilizar armamento de guerra, esses traficantes têm os defensores pessoalistas que ficam 24 horas por dia fazendo projetos de leis para passar a mão na cabeça desses traficantes. Esses traficantes, eles conseguem juntar fortunas, conseguem movimentar fortunas, cerca de bilhões de reais, ilegalmente no nosso país, com todo tipo de crime que você possa imaginar. De roubo a tráfico de drogas, tráfico de arma, tráfico de crianças, tráfico de órgãos, enfim, são inúmeros os crimes que os traficantes cometem. Sem contar a lavagem de dinheiro, quebrando assim aquele, como podemos chamar, a economia do país, né? Porque esse dinheiro ele não pode ser incluído, né? É um dinheiro sujo, é um dinheiro maldito, por assim dizer. Então ele não vai de forma tradicional para os cofres públicos, arrecadando, né, os devidos impostos. Então eles conseguem juntar bilhões, enquanto um trabalhador consegue juntar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, no máximo 5.000, ele consegue juntar num ano. Pois é, esses traficantes têm aí os seus pessoalistas de plantão prontos para defendê-los. Mas quem defende o trabalhador brasileiro? Quem sabe uma celebridade? Quem sabe Luciano Huck defenda o trabalhador brasileiro? Não, Luciano Huck não passa de um ator da Globo que faz um programa
aonde bancos, banqueiros e empresários bancam as suas idas, suas viagens, suas passeatas pelo Brasil afora, procurando uma história por mês, uma história a cada 2 meses, junto com os seus inúmeros seguranças e o pessoal de sua equipe de gravação. Ele vai lá na casa de um ou dois pobres, faz uma reforma de uma casa, ele não, né? As pessoas que ele paga, ou que as empresas, através dos seus contratos de publicidade, pagam, as pessoas vão lá e reformam a casa dessas pessoas, mudam a vida dessas pessoas de alguma forma. Então, o Luciano Huck fica com todo o mérito. Será que é esse o defensor do trabalhador público? Do trabalhador brasileiro? Não, também não. Acredite. Mas vamos ver então quem sabe seja o PT. Gleisi Hoffmann, quem sabe seja ela a defensora dos trabalhadores. Afinal de contas, uma das pautas que o PT mais defende é o trabalho, é os trabalhadores. Vamos mudar as leis para o trabalhador, vamos melhorar as leis para o trabalhador. Ora, acho que isso seria interessante. Quem sabe? Vamos ver o que Gleisi Hoffmann está fazendo nessa última semana. A deputada federal Natália Bonivedes participou nessa quinta-feira, do dia 3, no Rio de Janeiro, de um ato em defesa da soberania nacional contra a privatização da Petrobras. A parlamentar disse em suas redes sociais que lutar por soberania é defender para o Brasil um projeto político que garanta o direito à saúde, educação e emprego. Tudo isso através da Petrobras, lógico. Né? E quem estava lá? A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, como ela prefere ser identificada nas redes sociais também, participou do ato no Rio de Janeiro, ao lado da deputada. Deixa eu ver uma coisa. A Gleisi Hoffmann, deputada, decidiu participar de um ato para defender a soberania da Petrobras, para que ela não seja privatizada. Porque se ela não for privatizada, fica mais fácil de roubar 6 bilhões, que foi mais ou menos o que o Partido dos Trabalhadores, através de inúmeros cargos de diretoria, conseguiram desviar. Isso é só a ponta do iceberg, lógico, mas fiquem tranquilos, porque para Gleisi Hoffmann, essas são as palavras da própria Gleisi Hoffmann. Para Gleisi Hoffmann, 6 milhões de reais, de dólares, ela não sabe dizer ao certo, não são nada comparado aos 500 bilhões que a Petrobras fatura por ano. Vamos ouvir esse trechinho desta honrada política falando em tribuna. Mas sabe quanto ao prejuízo da Lava Jato estimado pelo Sérgio Moro, lá de Curitiba? Aquele juiz que se diz defensor do Brasil, que ajuda a entregar nossas riquezas dos americanos? Pois é, ele fala em 6 bilhões de reais ou de dólares, não sei, 6 bilhões. Sabe qual é o faturamento da Petrobras por ano? 500 bilhões. 500 bilhões. Então, quer dizer, em relação ao que se fatura, o que aconteceu é mínimo, então quebrando é... O que aconteceu é mínimo. Quer dizer, em relação ao que se fatura, vamos colocar dessa forma então, em relação ao que se fatura, vendendo caixões para a morte de inocentes, em relação ao que se fatura, gerando emprego para policiais, escrivões, delegados, juízes, promotores, advogados, em relação ao que se fatura, né, com o transporte ilegal da droga, da arma, dos seres humanos, em relação ao que se fatura, o tráfico deve ser o quê? Deve ser muito bom para o país. Em relação ao que se fatura a Petrobras, o rombo que o PT deixou, não foi nada. Em relação ao que se diz respeito à publicidade que é feita através do programa utilizando a cara do narigudo, bom, ele pode ficar então com todo o crédito. Há quem diga que falar a respeito de Luciano Huck dá apenas mais lenha para a fogueira para que ele se torne o presidente da República. A própria Angélica diz que deixaria de ser o que ela é para se tornar primeira-dama. A pergunta que fica é: o que você é, Angélica?
além de um passado muito distante, a garota que dirigia um táxi? Só isso. Bom, muitos taxistas deixariam de ser o que são para serem presidentes do país, ou para serem maridos de uma presidenta. Qualquer um deixaria de ser o que você é, que é um nada, para ser alguma coisa. Bom, eu espero que o brasileiro tenha acordado de verdade e tenha começado a pensar por si próprio e tenha começado a analisar quem são as verdadeiras pessoas que estão trabalhando pelo país. Quem realmente faz alguma coisa e quem chega só para tomar o crédito. Lembre-se, na sua cidade, você tem políticos assim. Existem vereadores que aparecem uma vez a cada 4 anos. Existem prefeitos que aparecem uma vez a cada 4 anos. Ou se não aparecem alguma notícia de algum boato ou simplesmente de algum escândalo de corrupção. Você já se lembrou de ir lá cobrar do seu vereador, daquele cara que você votou? Você já se lembrou de ir lá cobrar do prefeito, o cara que você deu o seu voto? Você já se lembrou disso? Pense bem. Será que realmente vale a pena apostar as fichas, todas as fichas do Brasil, nas mãos de um ator que vai falar apenas o que você precisa ouvir, mas o que realmente precisa ser feito, ele jamais vai conseguir fazer? Qualquer um deixaria de ser um nada, como a Angélica é, para se tornar alguma coisa, que é ser a primeira-dama. Pois é. Engraçado que Luciano Huck, há pouco tempo atrás, estava brigando na justiça para que sua praia particular não fosse invadida por pessoas comuns, assim como eu e você. Mas você nunca ouviu o presidente atual da República ir na justiça pedir para que as pessoas não fossem à casa dele. Muito pelo contrário, ele sempre recebeu todos aqueles que quiseram conversar de braços abertos. Interessante. Você nunca vai ouvir falar que o presidente atual da República tem uma boca de fumo em cima de uma favela com traficantes armados. Mas os traficantes estão lá, matando, roubando, estrupando, destruindo famílias com as drogas que eles vendem. Enquanto atores como Luciano Huck, além de ir lá fumar maconha com os traficantes e pegar drogas na boca de fumo deles, quando uma menina inocente morre, vai lá segurar um balãozinho amarelo pedindo paz. Acho que a hipocrisia chegou num limite que não tem mais como ir para frente. Está na hora de deixarmos de ser hipócritas e começar a realmente abrir os olhos para a realidade. Veja o que já foi feito nesses 10 meses de governo. A quantidade de estradas que ninguém nunca imaginou que poderia um dia ter estrada. Se você perguntar para qualquer caminhoneiro que atravessa o Brasil, ele vai poder contar inúmeros trabalhos que ele vê do governo federal sendo feito. Se você parar um pouco de assistir a Rede Globo e abrir num canal que realmente tem informações verídicas, que você for no Twitter, você for no Facebook, você consegue acompanhar tudo de bom que está sendo feito pelo governo. Os projetos de leis, os projetos que simplesmente valem a pena para o Brasil, como por exemplo o projeto anticrime do Sérgio Moro, que tira dos traficantes tudo que eles arrecadaram naquele tempo em que eles estavam à margem da lei, que eles estavam roubando do povo de certa forma. Eles estavam cometendo crimes. Ou você acha certo um ladrão que rouba o seu carro, que rouba a sua casa, que rouba os seus relógios, que roubam os seus bens, ficar com aquilo que ele roubou? Antigamente existiam os piratas que saqueavam os navios dos comerciantes e eles chamavam isso de pilhagem. E as pilhagens eles guardavam como tesouros.
Mas a vida dos piratas não era muito promissora e nem muito longa. Muitos piratas morriam cedo. Agora me diga uma coisa: qual a diferença de um pirata para um ladrão? Se ambos roubam, por que ambos não podem morrer? Por que ambos não têm que devolver as coisas? Você acha certo mesmo que um traficante que vende drogas para o seu filho, que viciou o seu filho, sendo que você nunca ensinou ele a usar drogas, você acha certo mesmo que o seu filho, depois de morrer de overdose, o traficante ainda fique com todo aquele dinheiro que ele arrecadou vendendo drogas para o seu filho? Pois é, PCdoB acha muito certo. Esses partidos não têm nada a oferecer de bom para o país. Esses partidos não são patriotas. Eles não têm nada de bom para nós. É o cúmulo do absurdo você achar que um traficante, que um ladrão, que um criminoso tenha que ficar com aquilo que ele conseguiu na sua vida criminosa. Eu acho erradíssimo. Até mesmo que a família dele fique com os lucros de seus crimes. Sabe por quê? Porque se a família dele ficar com os lucros de seus crimes, mais cedo ou mais tarde, seu filho, seu primo, seu irmão, vai ver que valia a pena. E aí então vai começar a cometer os mesmos crimes. Meus amigos, mas quando a justiça vem, leva o traficante, leva também junto com o traficante todos os bens arrecadados na sua vida de crime, fica uma mensagem bem clara para todos os seus familiares. O crime não compensa. Porque quando você não acaba na cadeia, você acaba morto. Pessoas como Sérgio Moro, Jair Messias Bolsonaro e seus outros ministros, como Paulo Guedes, são pessoas que realmente estão trabalhando para a melhoria do Brasil, para tentar recuperar os estragos deixados pelo PT. Tentar recuperar os estragos deixados pelo ladrão de pavão. O cara que é capaz de roubar até mesmo aves do seu próprio povo. O que mais será que ele é capaz de roubar? Está mais do que na hora de repatriar todos os bens, não apenas dos traficantes, mas também de todos os corruptos que têm os seus nomes nas listas de pagamento daqueles empresários que se beneficiaram do dinheiro público. Está mais do que na hora de acordar. E não se esqueçam, Luciano Huck tem fotos com metade dos presos corruptos que hoje estão nas páginas dos jornais. Mas é lógico, se você não parar de assistir a Rede Globo, você nunca verá a verdade. A verdade, ela pode doer, mas ela cura. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Até a próxima.